Fala, mamães, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, eu voltei com o vídeo porque é algo que eu gosto muito e infelizmente eu estava tendo tempo de gravar, mas também eu sou daquelas que precisa de um momento perfeito, do local perfeito, enfim, hoje eu consegui me arrumar, né? Então aqui tá uma bagunça ali, mas enfim, a criança tá dormindo. Falei assim, eu vou começar a gravar do jeito que dá e vou me esforçar ao máximo, mas do jeito que der. Pra falar de coisas que mudaram na minha vida depois que eu me tornei mãe. E como eu fui transformada com a maternidade. Pro lado divino, assim, sabe? Pro lado espiritual. Que, sem dúvidas, se não fosse pela maternidade, eu não sei se eu estaria com essa visão hoje. Então Deus, ele tem o plano perfeito para as nossas vidas. Eu costumo levar a maternidade de uma forma mais leve, né? Com muita gratidão. Tem os desafios, tem as dificuldades, né? Como qualquer outra função que a gente for se dedicar, tanto o trabalho externo, quanto no casamento, a gente tem que se dedicar e tem os desafios. Enfim, tudo que você se dispõe a fazer bem vai ter desafios, dificuldades, enfim. E a maternidade, ela leva a gente para um lugar de 0 a 100 muito rápido, né? Coisa que em outro trabalho externo eu não havia sentido como eu venho sentindo na maternidade. E ao mesmo tempo que me leva de 0 a 100, um cansaço, enfim, um estresse muitas das vezes, eu consigo ver Deus em cada detalhe, pois é aí que Ele está me lapidando de uma forma nunca vista na minha vida. De você olhar para as pessoas com outros olhos, de você pensar de uma forma diferente em todos os aspectos, de você se colocar no lugar do outro, principalmente no lugar de mães, onde antes de ter filho a gente não olhava com esse olhar de empatia, né? E hoje, nossa, quando eu vejo uma mãe, principalmente quando ela tá com 2, 3 filhos, assim, a minha vontade é de abraçar. Porque só a gente entende, né, o que a gente passa nos bastidores. Eu digo que a maternidade trouxe pra mim um temor grandioso, sabe, no Senhor. Sou cristã, como diz lá no livro de Timóteo, a mãe será salva pela maternidade. E hoje eu entendo perfeitamente o que esse versículo quer dizer. Antes eu ficava assim, mas salva como? Né? Aí a gente pensa em uma garantia de salvação, né? Quando Jesus vier e que nós vamos ter a salvação assim garantida, de que vamos para o céu só por se tornar mães. Não, porque nem toda mãe dá pra gente ver no nosso cenário aí mundial. Não é porque a pessoa é mãe que ela é uma boa mãe. Ser boa mãe requer muita renúncia, entrega 100% de si, abdica de muitas coisas, de quase tudo, abdica de, sabe, de sonhos assim materiais. Hoje me encontro numa posição onde eu pausei, deixei ali de lado a minha carreira profissional, me dedico 100% à casa, à minha Cecília, aos cuidados do lar, né, ao meu casamento. Hoje é o meu maior ministério. Eu tenho plena satisfação, realização assim completa no que eu faço hoje, né? Que é estar em casa. Então eu tomei essa decisão já tem 2 anos. Eu não tiro aqui o valor de mães que trabalham fora e que também trabalham em casa, que tem múltiplas tarefas, jornada dupla, enfim. Eu não tiro o valor de vocês, muito pelo contrário, eu as admiro muito. E existem muitas mães que estão nessa posição de não estar em casa 24 horas e são excelentes mães, porque eu conheço muitas mães assim. O que essa dedicação diária desde o nascimento da Cecília fez na minha vida em relação a Deus, né? O que Deus fez na minha vida é isso. Deus, ele transformou meu jeito de ver o mundo,
me trouxe uma força inabalável. É só quem é mãe pra entender um pouco essa questão da força, sabe? Porque quando a gente pensa que a gente não consegue, o Senhor vem, quando não consegue vencer mais um dia, o Senhor vem com a sua infinita graça e misericórdia, nos sustenta, nos ergue novamente e nós somos tratadas e abençoadas para viver mais um dia. O Senhor trabalhou em mim a minha língua, em não falar demais e ter cuidado, muita cautela no que falar, né? A gratidão sem dúvidas é de uma das coisas mais divinas assim que o Senhor colocou no meu coração. Hoje, até coisas assim, vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu vejo as dificuldades, hoje eu vejo os dias ruins, assim, quando acontece algum imprevisto, alguma coisa, sabe? Que normalmente alguém vai achar péssimo. Ai, um pneu furou. Esses dias tive um problema no pneu, não reclamei. Muito pelo contrário, eu vi por um lado assim, o Senhor tá me livrando de algo. Eu sou grata por isso. A gratidão, ela floresce no meu coração, assim, todos os dias de uma forma como nunca. Quebrou alguma coisa, caiu, sujou, ó. Por quê? Porque tudo que a gente fala, a gente atrai para nossa vida, né? A nossa língua é fruto de vida e de morte. Então, tudo que a gente falar, a gente vai colher. A gente tá plantando. Então, eu tenho muito cuidado com isso e foi através da maternidade que eu obtive esse discernimento. Então, o controle da língua, orar mais, ser uma mulher de oração, de joelho no chão, assim, porque não só para me aproximar mais do Senhor, mas para dar o exemplo para minha filha a ser seguido. Oração em família, eu, meu marido e ela antes de dormir. Mais a igreja também me transformou. Eu me sinto mal, assim, quando a gente, sei lá, tá muito cansado, a gente vai aos cultos pela manhã no domingo. A gente tá muito cansado, alguma coisa assim, a gente não vai, ou tem algum imprevisto e a gente não vai no culto. Eu, hoje, sendo mãe, eu me sinto assim mal, sabe? Eu sinto falta. A minha igreja é maravilhosa, hoje a gente tá congregando numa igreja muito boa, onde faz a gente muito feliz, assim. Não é só sobre fazer a gente feliz, mas é sentir a presença de Deus, assim, verdadeiramente. E além de gostar, a gente quer ir pra dar o exemplo pra Cecília, né? E nunca antes eu havia sentido isso. A questão de procurar cuidar mais do casamento. Porque o casamento é abaixo do Senhor, né? Depois de nós vem os filhos, a prioridade é essa. A hierarquia é essa, é o Senhor, o casamento e os filhos. Então, para os filhos estarem felizes, ter assim uma base forte, para um bom desenvolvimento, ter segurança, uma estabilidade emocional, começa dos pais. Então, eu já tinha um casamento, um namoro bom, um casamento bom, mas o casamento ele se tornou melhor devido à minha entrega para me dedicar todos os dias ao meu marido e ao meu marido a mim. Ele percebeu isso porque o Senhor deu essa direção para ele também. A gente entendeu que isso é extremamente importante para nós dois, antes de tudo, essa dedicação, porque casamento não é sobre o outro fazer a gente feliz, é sobre a gente fazer o outro feliz, fazer o nosso marido, enfim, a esposa feliz. Então, quando a gente entende isso e entende que é um ato de renúncia, de entrega, de esforço, de decisão diária, a gente começa a entender tudo em volta, faz tudo sentido e a gente segue mais forte, mais firme, assim, sabe? Com as adversidades, os problemas, assim, que aparecem, a gente consegue enfrentar melhor e nos fortalecer para proporcionar para Cecília um ambiente feliz. No meu passado, eu não tive isso. A minha mãe foi uma mãe maravilhosa, me criou sozinha. Porém, eu não tive essa segurança, essa estabilidade, assim, de um pai, de uma família feliz, assim, amorosa. E a gente quer proporcionar isso pra ela, então a gente tem que fortalecer o nosso casamento. E tá fazendo um barulho, né? E não adianta, gente, é tudo por causa de Deus. É tudo por Deus. Eu cuido aqui da estabilidade,
do ambiente, proporcionando conforto, proporcionando, né? Porque todo mundo aqui sabe, se você não sabe, a mulher sabe edifica o seu lar. E para ter sabedoria, meu amigo, no lar é um pouco difícil. Então a gente tem que pedir para Deus diariamente. E com a maternidade, o Senhor trouxe esse discernimento para mim. Eu estou sendo forjada diariamente. Nunca é perfeita, nunca vai ser. Porque perfeita é só o Senhor mesmo. Gente, eu sou uma outra mulher depois da maternidade. Porque eu e o Jonas, nós casamos com 4 anos juntos. E com 2, 3 meses de casado, a gente já falou que queria ter um neném, né? Mas como eu achei que ia demorar, aí eu já tinha tirado o remédio. Mas aí quando eu vi, eu já tava grávida no mês seguinte. Então pensa, o Senhor tava querendo trabalhar em mim assim, ó, pra ontem. Ele já tava assim, bora que eu já tô aqui com o pacote pronto. E é isso. Tem muito mais coisa, sabe? Tem muito mais coisa que a gente vai sentindo assim ao longo dos dias, né, ali na rotina ordinária. A maternidade é algo de Deus. A maternidade é algo de Deus, porque a gente pensa muito antes de tomar alguma atitude. Eu, por exemplo, eu busco ser uma mãe que leva a maternidade com leveza, que não vê ela como um fardo, eu canso muito aqui dentro de casa, eu tenho dias estressantes, mas eu busco sempre ver o lado positivo, que tá todo mundo com saúde, as louças estão sujas, porque teve alimento, graças ao Senhor. Eu vejo Deus em tudo depois da maternidade. Eu consigo sentir, eu sou mais íntima do Senhor depois da maternidade. E é transformador. É uma bênção ter filho, com toda certeza. E se eu pudesse dar um conselho, tenham filhos. Você ficar pensando só pelo lado do gasto, é o de menos, de tempo. Fazer pra eles é fazer pra Deus. E é muito melhor assim, a gente abdicar de muita coisa nossa pra fazer pros filhos, pra casa. E fazendo isso a gente faz pro Senhor. É nítido que a gente sente a presença de Deus com a chegada de filhos. Filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. São herança do Senhor. Mas alguma coisa é herança do Senhor? Carro, bens materiais, né? Uma casa. Isso tudo é bênção. Mas a herança que vem do Senhor são os filhos. Tem algo mais valioso e abençoado que isso. Que bom conversar com vocês mais um pouquinho. Eu queria conversar mais 2 horas, mas é isso que eu tenho para entregar hoje, todo o meu coração, sem nenhum roteiro, sem nada programado, planejado. E eu quero voltar mais para falar assim, abertamente, sobre maternidade, casamento e Deus. Tchau!